É. Continuamos aqui, Dia da Toalha, Dia do Orgulho Nerd, aqui na nossa loja, completando 1 ano de loja estilo geek aqui no Top Center Shopping, o shopping queridinho da Paulista, eu gosto, aqui como sempre, na 3 rapidinho, dando um oi de novo. Tá fácil? Aí. Nando, produtor, raciocinando filmes. Muito obrigado, Nando. 1 ano de parceria, agradeço, tá? Sou mais parceiro que o pessoal do Nepal, Nando. Manda um abraço pros caras lá. É isso. Gente, seguinte, por enquanto estamos com um pouco de instabilidade, tá? Então se por acaso cair e voltar, fiquem por aqui, assistam, mas lembrando, você pode acompanhar depois também no YouTube e no Spotify, nos agregadores de podcast. Aqui, mais um dia de live com estilo, aniversário da loja Estilo Geek, rolando promoções aqui e no site, viu, gente? Não se esqueçam. E hoje, dando seguimento às comemorações, se tem um cara nerd que eu conheço, que na verdade tem muito mais história que eu não conheço, é Marcelo Del Greco. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, muito legal obrigado. Estar aqui na Muito Estilo bom, Geek, muito participando nesta tarde de outono com vocês. Verdade. Ao fundo aqui, nosso querido Santuário de Atena. Depois a gente O vai... próprio Wiki. Com o Wiki, aqui. sim. Não, é o Leonardo Camilo, mas é o Wiki do o Wiki, sim. Fanmovie. Incrível. Queria agradecer por você ter vindo, agradecer também a editora JBC. É a primeira vez que eu vou usar essa frase, que gentilmente deixou você vir aqui no dia de hoje. Então, e muito agora obrigado. É JBC e Companhia dos Quadrinhos. Companhia das Letras. É verdade. Agora é JBC e Companhia das Letras. Eu tinha esquecido, eu soube, mas eu tinha esquecido desse detalhe. Então, o mais correto é Companhia das Letras, JBC. JBC. Vamos ter que remarcar as publicações, vamos ter que marcar todo o povo de novo. Agradecendo a vocês, muito obrigado aí por terem deixado o Marcelo vir nesta tarde aqui pra gente falar sobre Dia do Orgulho Nerd, Dia da Toalha Nerdice. Marcelo Del Greco. Tem gente que não precisa entregar a idade. Se quiser, tudo bem. Se não quiser, não tem problema. Mas... a pergunta que eu tenho feito ultimamente, você lembra qual foi o primeiro herói da sua infância que você assistiu, que você acompanhou? O primeiro? Batman, do Adam West. Já, na lata. De cara. Assim, a minha influência, assim, as séries, filmes que me influenciaram para me tornar o que sou um nerd master. Sim. Quando eu era criança, realmente, foi Batman, do Adam West. Ultraman. Quando eu digo Ultraman, Ultra Seven, o regresso de Ultraman. King Kong, dos anos 30. Eu pirei e conectava, né? Monstro Gigante com série de Ultraman. E aí depois, quando eu assisti a então chamada Guerra nas Estrelas, né? O então filme chamado Guerra nas Estrelas. Sim. Hoje, Star Wars. O franchise, né? Eu tinha 7 anos de idade, cara. Eu saí do cinema enlouquecido. Guerra nas Estrelas, né? Star Wars é um divisor de águas na vida nerd de muita gente. Sim, ali você descobre se você é ou não é nerd, né? Não tem jeito. Mas isso... Você lembra isso te marcar e você... isso fazer parte da sua vida? Você querer consumir mais? Sim, de Star Wars, não tinha brinquedo aqui, demorou muito. A Glaslit chegou a lançar depois uma coleção baseada na coleção da Kenner, muitos anos depois, já ali no meio dos anos 80, junto com Galaxy Rangers, com Stallone, com o Rambo, sim, com o Rambo, Thundercats, foi acho que depois de Thundercats até. Foi na época que passava Droids na Globo, que era uma série que agora tem no Disney Plus, mas é uma série bem ruim, estrelada pelo C3PO e o R2-D2, com um traço bem diferentão, que tem um dos brinquedos, um dos bonecos mais raros e caros da história, que é o Grido, lançado pela Glaslit aqui no Brasil. Pra aí você ver que o conhecimento nerd é bem aprofundado. Né? Inclusive, aqui no Top Center, eu assisti De Volta pro Futuro 2 e 3, eu assisti quando tinha o cinema aqui. Tinha aqui em cima, tinha o cinema. Eu assisti Indiana Jones, eu assisti um monte de filmes aqui. Aqui era... Na Paulista era onde a gente vinha, né? Assistir praticamente tudo. Era aqui, o Gemini 1 e 2 aqui do outro lado. O Gemini, sim. Caramba...
aqui na Gazeta, o Gazeta, Gazetinha e Gazetão. Né? Eu assisti o Batman do Tim Burton no Gazetinha, por exemplo, no dia da estreia. E fui entrevistado pela Bandeirantes, na porta, ali na saída. Eu tenho isso em VHS guardado. Eu falo, o filme do Coringa não aparece o Batman. Só fiquei 5 minutos dando entrevista e, né, pra TV, normal, o trecho, rapidão. Sim, só um cotezinho ali. Aparece mais o Coringa do que o Batman. E continua sendo verdade até hoje, né? E é um bom filme. Eu não acho um bom filme. Não? Não, é a memória afetiva. Eu entendo a memória afetiva das pessoas. Não, é memória afetiva, mas os filmes dos anos 90, nenhum. O que eu achava menos ruim era o do Val Kilmer, e hoje eu também acho ele muito ruim, porque você vê que ele é... Né, o Joel Schumacher deu aquela pirada, que Deus o tem, em bom lugar, tal. Ele pediu desculpas, inclusive. Mentira, que ele pediu desculpa. Tem nas edições especiais em DVD do Batman Eternamente e do Batman e Robin, ele pede desculpas pelos filmes. Chega até a dar uma dor no coração. Mas ele explica o negócio dos Batmamilos, ele explica tudo sim. E pede, olha, eu não quis ofender ninguém, né? A produtora que pediu para ser um filme para toda a família, porque os dois anteriores do Tim Burton, eu não falo do Tim Burton, eram muito escuros, eram muito dark, eram muito pesados, as crianças tinham medo do pinguim, enfim. Aí foi pedido para ser um filme mais... family friendly. E você vê que é mega colorido, tem luz de neon. Tem, até dá com pau. Dá com pau. Imagina, o motor do Batmóvel sai luz. Imagina, você vê em qualquer lugar da cidade onde tá o Batman. Acho que uma coisa que me incomodava nesses do Joel Schumacher era mas era mais a Gotham muito alegórica, muitas torres, sabe? Era umas estatonas. Totalmente ruins. O Tim Burton ainda, pelo menos, tinha aquela cara de Tim Burton, né? Você falava, esse é o filme do Tim Burton. Ah, sim, né? Com o Batman. Sim. E o Tim Burton nunca foi diretor de ação. Né? E ele fez o primeiro Batman ainda em meio à greve dos roteiristas, né? Então, o primeiro filme do Batman é uma coxa de retalhos também muito por causa disso. Até decisões equivocadas, como Coringa ter matado os pais do Bruce Wayne e tal. Isso, né? Imagina que... Embora o último aí do Robert Pattinson tiveram várias licenças poéticas para dar uma mudada, né? Mas na época eu lembro que o pessoal queria matar ele. E na Herói lá, muitas vezes eu colocava o Tim Burton como Tim, entre aspas, assassino de morcego Burton. Até que ele fez Eduardo Mãos de Tesoura, né? Eduardo Mãos Scissorhands, aí fez escreveu, né, o Estranho Mundo de Jack. Sim. Aí ele se encontrou. Porque nem o Beetlejuice eu sou lá o maior fã. Eu acho louco, mas não sou o maior fã. Você destrói muito o currículo, assim, você tem... A pessoa, que nem você falou, dos filmes do... Tem coisa que o pessoal gosta muito e você, tipo... É gosto, né? Sim, eu explico por quê. Porque assim, quando você tá escrevendo para um veículo, aí você também não pode só jogar é ruim porque eu não gostei, fim. Sei. Birra. Não. E assim, não é todo mundo que tem que concordar com a sua opinião e vice-versa. E tá tudo certo, cada um tá ok. Eu sou mega fã do Michael Keaton, por exemplo. Gosto muito do ator Michael Keaton desde antes do Batman. Quando ele fazia uns filmes de sessão da tarde lá de comedinha e tal, né? Mas no Batman, acho que ele já foi um cara errado. Desde sempre. Até no Tiny Toons tem a zoeira, né? Que ele sai, entra o Batman no restaurante lá que tem não é o presuntinho, é o... Que é o Patolino pequeno, esqueci o nome dele agora. Tem o presuntinho e tem eles estão lá recepcionando os... personagens famosos, artistas famosos lá da Hollywood dos anos 90. Sim. Aí entra o Batman, né? O biquinho. Sim, o biquinho, sim. E aí, o senhor gostaria de me dar a sua capa? Aí abre, sai uma Michael Keaton pequenininho de dentro. E eu acho legal ele aparecendo Flash. Eu não sei como que vai ser esse Flashpoint, né? Porque ele já deixou de ser Flashpoint, igual dos quadrinhos, já faz um tempo, né? A partir do momento que começam a colocar o Michael Keaton, é legal pra quem curte, assim, memória afetiva e tal. Pô, bacana. Agora o filme também tem que ser bom. O que dá um pouco de medo, né? Tendo em vista os últimos filmes. Marcelo Del Greco, você não é pouco nerd, você é muito nerd. E pra você ir pro caminho das publicações orientais,
Você acha que você se encontrou? Foi o que foi te levando? Porque você é muito fã de outras coisas. Cara, foi meio acaso. Foi mesmo um acaso. Entendeu? Porque quando você é criança, quando você tá assistindo, você não tem essa distinção, isso aqui é japonês, isso aqui é europeu, isso aqui é americano. Pra você é tudo. É tudo a mesma coisa. Tirando live action. Sim. Que aí, obviamente, você fala, pô, esses aqui são japoneses, esses aqui são americanos, você consegue diferenciar. Mas anime, principalmente, assistir Speed Racer, era louco pra ter o Match 5. Não tinha aqui no Brasil, não tinha essa... Mesmo porque eles não vinham oficiais, né, pro Brasil. A maioria vinha... era um caminho meio maluco, né? Vinha... Alguém ia lá da Itália pro Japão, aí da Itália ia pra Argentina, da Argentina vinha pra cá. Eu lembro até que o primeiro grande sucesso da Xuxa, ainda na Manchete, no Clube da Criança, era um anime que se chamava D'Artagnan. E esse D'Artagnan, todo mundo achava que era espanhol ou italiano, porque as letrinhas, né, os créditos não estavam em japonês. Ah, sei. E ele é japonês, ele é um anime. Né? Foi o primeiro, tem até música, acho que no primeiro disco da Xuxa, lá da época da Manchete, falando do D'Artagnan, que é um cachorrinho e tal, então você nem encontra traços, né, de anime. Né? Então eu assistia, por exemplo, quando eu era criancinha, tinha o Clube do Capitão Asa, que era o programa que eu assisti, que passava Heróis Marvel, Ultraman, Ultra Seven, Regresso de Ultraman, Speed Racer. Inclusive eu fui o último jornalista a ter entrevistado o Capitão Asa antes de falecer, um ano depois, mais ou menos, da entrevista que eu fiz com ele faleceu e tá publicada na Henshin. E é uma entrevista gigante. Ele pôs até a roupa de Capitão Asa, tirou foto lá. Ele tinha um hotel, uma estância praticamente, lá no Rio. E ele colocou o uniforme de Capitão Asa, explicou porque o Asa é com Z, que era em homenagem a um piloto mesmo, a um comandante da aeronáutica. Que era Azambuja, ou alguma coisa assim, então veio esse Asa daí. Enfim, o cara foi super legal, e aí, infelizmente, acho que ele morreu novo até. Eu não sei, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas ele era vai ser meio estranho o que eu vou falar, mas ele era a Xuxa da minha época. Sim. Sem ter posado pra ele ela, nem pra Playboy. Nem o Pelé, eu entendi. Isso de infância... pode entrar, fica à vontade. A gente tá ao vivo, mas pode ficar à vontade aqui. Lembrando, gente, a loja tá aqui bombando, aniversário da loja, tá rolando desconto, e no site também, então aproveite. Isso de infância. E aí, a adolescência, você continuou ainda nessa coisa da televisão? Você já tentou ir pra uns quadrinhos? Então, teve um tempo... Ou você parou, tem isso também? Eu dei uma parada, né? Foi mais ou menos ali no final dos anos 80, que aí eu já tava com meus 16, 17 anos, que aí o meu interesse mudou um pouco. Mas sempre continuei indo em cinema, acompanhando tudo. Os anos 80, a gente fala muito, todo mundo fala dos anos 80, mas foi uma explosão pop. Ok. Então você tinha muita coisa pra assistir. Muita coisa. Eu lembro que em um domingo eu assistia De Volta ao Futuro, saía e assistia Goonies. Eu assistia Blade Runner no cinema. Eu ia aqui no Paramount, no Cine Paramount, que agora é o teatro, era o Teatro Bradesco, agora eu não sei se é qual. Aqui na Brigadeiro. Teatro Renault. Lá foi o primeiro multiplex aqui do Brasil que eu conheço, de São Paulo até. Que eles tinham pego o teatro original e transformado, tipo, em 6 salas, eu acho. Eita. De 4 a 6 salas. Então, meu pai combinava comigo de domingo, a gente ia, pegava a sessão dupla, que era sempre em horários pares. Era as duas, às 14, 16, 18, 20, então dava o tempo certinho. Sim. Então a gente fazia essa sessão dupla sempre. E assistia de tudo, meu pai também sempre gostou, né? Ele que me apresentou o King Kong dos anos 30, quando passou no programa do... Qual que era o nome do cara lá? Vem comigo. Goulart... Não. Goulart de Andrade. Goulart de Andrade? Do Goulart de Andrade. E aí aquele King Kong em stop motion, cara, aquilo é... Você é filho único? Incrível. Não, tem uma irmã. Mas ela nunca foi muito chegada. Mas a idade era próxima? Próxima, mas eu sou mais velho. E ela não... Não era. Eu preferia ficar em casa com minha mãe. E aí teu pai que... Aí a gente ia de domingo. E aí era isso. Era cinema, era futebol.
Aí foi a época que os animes clássicos dos anos 70 e os tokusatsu clássicos desapareceram, né? O último que ficou ainda foi Spectrum Man, até ali o finalzinho dos anos 80, ali até 88, acho que ele ainda foi exibido. Pegou ainda com o Jaspion. Sim. Mas foi a época que eu tava meio distante, acompanhava, sabia o que tava rolando. Ah, tá, ok, mas já não... Mas era aquele momento que eu levo assim, imagina, isso aí nunca vai ser igual da minha época. Claro, sim, sim. Não, eu sei, claro. E aí, foi curioso que depois de uns 4, 5 anos ali, começou por volta de 92, começou a ter uma onda natural muito forte dessa saudade que tinha do que se assistia. E não era só eu. Porque lembrando que nessa época a gente não tinha TV a cabo, streaming, internet, não tinha nem fax ainda. Era telefone, a coisa mais moderna era o telefone de tecla sem fio. Né? Então você não tinha onde encontrar esse material. Entendi. E aí na galeria do rock, na galeria vizinha lá, que era da Dance Music da época, da House Music. Sim, sim. Começaram a surgir lojas, as primeiras lojas que vendiam camisetas com estampas. Tinha uns caras lá que copiavam cópia da cópia de VHS, vendiam os VHS. Tinha a lendária Golden Fox na Liberdade, que sim. Ali, sem a Golden Fox, eu não teria retornado pro mundo. Mas foi aí que eu voltei mais forte, especificamente pro mundo de animes, de mangás e tokusatsu, foi procurando lá. Isso. E aí descobrindo coisas novas. Né? Então, naquela época, Dragon Ball era uma coisa nova, Cavaleiros era novo, você encontrava tudo lá na Golden Fox. E isso foi juntar ali com Story 94 da Manchete, com uma onda nova de anime que praticamente dura até hoje. Sim. Começou ali. Sim. E isso... Tudo bem, você falou do seu colegial, mas o que era, na época, a sua vontade? Eu sei que antigamente tinha-se a coisa também dos pais eram mais fortes, não, você vai fazer isso, tal. Na verdade, a minha geração era a geração, o que se falava. Se naquela época existissem redes sociais, a campanha ia ser não seja igual ao seu pai, não siga o que seu pai quer, porque tinha essa coisa, o pai é advogado, então você vai fazer direito para ser advogado também. Mas eu não quero. Não, mas você vai ser porque seu pai já iniciou essa carreira. Tem até uma brincadeira da família Dinossauro que tem isso, que brincam com... você não tinha o direito de escolher a sua carreira. Alguém tinha que escolher por você. Então eu faço parte desse movimento, dessa época, dessa contracultura, que era assim, não vou ser igual ao meu pai. Sei. Mas eu já não tinha esse problema em casa, que meu pai e minha mãe sempre me deixaram muita vontade para eu seguir o que eu queria. E eu sempre gostei de escrever. Já nessa época você já gostava? Uma pessoa muito criativa, então eu queria fazer ou cinema, alguma coisa voltada para cinema, não era nem televisão, ou cinema ou esporte. Naquele momento, quando eu entro na faculdade de jornalismo, jornalismo, eu tava direcionando toda a minha carreira para esporte, para futebol. Que é o que você gosta. Ainda gosta? Gosto, claro, até hoje, sim. Até participei com o Fernando Camargo, da 97, que é um dos narradores aí, que faz os jogos do São Paulo. Mesmo eu não sendo São Paulino, ele até me convidou, por conta dele ser mega fã de Tokusatsu. É um cara até legal de você conversar com ele, entrevistar. É um cara super gente boa, manja muito, e vira e mexe lá no Instagram, ele coloca as músicas de Tokusatsu. Olha aqui a minha setlist. Tá lá Changeman, Jaspion. Ele é geração Jaspion. Ele é da galera dos 30, 40. Eu não sei se ele tava no dia, mas há muitos anos atrás... aqui. Há muitos anos atrás, a gente participou de uma Energia na Veia pra falar de Tokusatsu. Mas faz uns 10, 12 anos. Ele é mais recente. Não, ele é bem mais recente. É da turma agora... o Sombra curte, né, também. Também. E o Sombra, acho que o Domênico, quando tinha esse programa... Mas bom saber. Eu ouvi uma época... Muito. Eu gostava de ouvir um pouco a Energia 97, porque era o tempo de eu sair da Liberdade, do escritório, ia pra faculdade e eu via assim... Eu não sou muito fã do futebol em si. Eu sou um corintiano fajuto. Não sei escalação. Não, eu ia muito em estádio, Nada. Eu ia muito em estádio. Aí depois...
da faculdade, quando eu comecei a trabalhar mesmo, porque assim, eu comecei a trabalhar na área uma semana depois. Eu já tinha feito alguns trabalhos, eu trabalho desde os 16 anos. Meu primeiro trabalho foi na seção de discos da Mesbla do Shopping Paulista, que hoje é o Pátio Paulista, era lá no fundão, e eu trabalhava lá na seção de discos. Disco, quando eu digo disco, é vinil ainda. Vinil. Bolachão. E aí eu lembro que em dezembro foi quando saiu o primeiro sucesso de Zezé de Camargo e Luciano, aquele inferno do Chore por mim, não chore por ele. Lá, tal. Sim, liga pra mim, não liga pra ele. Isso. Puta inferno, cara, e todo mundo, aquilo vendeu muito. E aí tinha uma paredezinha pequenininha com os primeiros CDs. Primeiros CDs. E aí eu lembro que tinha até um CD duplo do Pavarotti, lá uma coletânea do Pavarotti, que era a coisa mais cara da loja. Imagina. Porque era um CD e era duplo. Então era uma coisa assim, uau, caraca. É incrível, do Pavarotti ainda. Mas Zezé de Camargo, cara. Mas aí eu ficava dando uma de DJ lá, ficava colocando um monte de música. Mas você também... Música é algo que também você curtia? Eu sempre colecionei muita coisa. Eu colecionava música, eu colecionava remix, eu colecionava... aí eu fui descobrindo que tinha os EPs, que tinha os singles, tudo importado. Aí eu era louco pro Information Society. Eu gosto até hoje. E aí eu fui atrás dos discos originais e tal. E aí quando tinha aqueles bailinhos ainda, as festinhas, pode deixar que eu vou, tal. Levava equipamento, pá. Queria ter tudo. Entendeu? E aí tinha algum remix diferente, principalmente nessa fase ali entre 84 e 85 e depois ali a partir de 88. Porque 84, 85 é o auge da New Wave. Né? De Duran Duran, Cyndi Lauper, o auge da Madonna. Auge da Madonna não, mas o início da Madonna, né? Pra mim, o auge do Prince. E tinha muita música legal. Tinha umas bandas tipo The Romantics. Tem dois grandes sucessos mundiais, né? Que um é Talking Your Sleep, que eu acho do caralho até hoje, gosto muito. Enfim, sempre quis ter os remixes, as versões estendidas, e não tinha aqui onde você comprar. Aí eu descobri que lá na Barão de alguma coisa tinha algumas lojinhas, sobrelojas, ainda estão lá algumas. Tinham os discos importados. Então, tipo, cara, Spotify tava longe, YouTube, tudo, não existia esse mundo. Né? Então, por exemplo, eu comecei a sacar que os filmes traziam trilhas muito completas. Ok. Então aí eu ia atrás dos discos. E aí tinha uma versão estendida de uma música da Blonde que chama Call Me, que acho que é ali de 79, se eu não me engano, que ela toca na abertura de um filme chamado Gigolô Americano, estrelado pelo Richard Gere. E essa música é incrível, e só tinha. Não tinha nos álbuns da Blonde. Tinha só nesse disco, cara, pra achar. Aí eu descobri ali na Vila Mariana um cara que tinha rolo. Os rolos mesmo. Ele gravava as músicas, os remixes, tudo em rolo. Pegava lá nas danceterias ali da época, Pen Down, né? Que foi um puta sucesso. Que era aqui do lado, na Paulista, uma travessa aqui da Paulista. Era muito louco o negócio. E aí eu ia lá, levava uma fita virgem e o cara gravava pra mim, aí os remixes e tal. Aí chegava pra galera, aqui ó, tem esse remix, vocês não tem, vamos ouvir. Aí, não, vamos trocar. Trocava música, como se fosse figurinha. Não, mas eu escolhi esse remix aqui de Silent Morning, vamos trocar. Ó, mas eu tenho a versão 12 polegadas, mas eu tenho a versão 7 polegadas. O prelúdio do NFT, o negócio. Praticamente. E aí começou também com o surgimento da Golden Fox, que a Golden Fox, ela tanto vendia quanto alugava filmes. Sim. Comecei a comprar. E aí comecei a trocar. Aí você vai conhecendo, achando um monte de gente que tinha coisa. Porque, cara, ter um videocassete ali no final dos anos 80 era muito luxo. Entendi. Era muito caro. Né? A hora que surge o tal do G9, o famoso G9 da Panasonic, que foi o primeiro videocassete com 3 cabeças, olha que... E não era nacional, você tinha que trazer do Paraguai. E era um preço acessível. Aí, aqui a locadora e o videocassete deslanchou. E aí você começou a parada assim, putz, você tem um videocassete? Eu também tenho, vamos comprar o cabo? Que é o cabo mais fácil de se achar hoje, e era uma fortuna, que é o RCA. Aí a gente conectava e começava a fazer cópia. Então a gente começou a descobrir que dava para fazer troca. Sim. Né? Da mesma forma que...
Cara, foi um presente de Natal, um toca-fita, toca-disco double deck. Que davam 2 fitas e você podia... Fita. Cara, fiz muita pra viajar, né? Direto, eu fazia muita fita. Walkmanzão. Nossa, eu era novo, mas eu fiz isso. Então, eram os recursos que a gente tinha na época e era sensacional, era muito legal. Gravar da rádio, então. Rádio, e aí você tá, puta, eu tô conseguindo pegar a música inteira. Opa, aí no finalzinho da hora que começa, né, a baixar a música. E agora, vamos seguir aqui com a nossa programação. No lugar certo, né? Colecionar não é... Eu dei uma bica na minha, porque me deu uma cãibra. Imagina, gente, uma cãibra no meio do negócio. Eu tava aqui assim, filha da mãe. Eu conheço algumas pessoas, assim, que eu chamo colecionador de coleções. Eu sou um deles. Não é um acumulador, tá? Cuidado, mas... Tá um pouco. Tá bem, a linha que separa é bem tênue, viu? Aí aqui a gente faz uma pergunta aqui também, que era... Das coisas da infância, você conseguiu guardar coisas? Tem coisa guardada? Muitas coisas. É mesmo? Quem acompanha a gente no JBC Beats, né, que é o programa oficial da JBC, no canal oficial da JBC no YouTube. Sim. Eu montei uma prateleira, por conta da pandemia também, que a gente tava fazendo ainda tudo em home office. Aí eu montei lá e tem algumas coisas. Tem um monte de boneco de Ultraman, são bem antigos. Eu tenho um monte de Falcon, né? E agora que a Estrela relançou, eu fui aumentando um pouco. Tem muita coisa de Batman, tem de Star Wars. Eu tenho uns bonequinhos da Glaslit lá de Star Wars. Tá tudo lá. Tá lá. Tem o Godzilla dos anos 90, um Godzilla gigante. Eu cheguei a ver já, eu não parei pra prestar... Eu já vi você nesses vídeos, mas não parei pra prestar atenção no fundo. Mas fica a dica que depois fica. Hashtag fica a dica. Eu nunca... Como eu peguei na minha cabeça, esse intermediário, porque eu sou de 86. Eu peguei um intermediário onde eu não peguei muito comandos em ação, eu não peguei muito Falcon, Não pegou nada, você é do ano que tava, tipo, comandos em ação, bombando, Thundercats, He-Man... Esse já foi um pouco mais porque eles perduraram, né? Eles duraram... mas a febre mesmo foi 85, 86. Mesmo? Aí já veio o Galaxy Rangers. Galaxy Rangers é incrível até hoje, mas não foi um mega sucesso exatamente porque teve o estouro de He-Man em seguida, aí estourou Thundercats, aí Galaxy Rangers estava aí brigando no meio. Eu queria só deixar que você falasse, agora há pouco, quando a gente estava em off... Você falou da teoria, que eu acho que não é uma teoria, mas eu gostei disso, né? Que tem sempre uma coisa em alta, é isso? Sempre tem. A regra Highlander? A regra Highlander. Só pode haver um? Sim. É sempre um sucesso, é uma febre de cada vez. Né? Historicamente, isso não fui eu que inventei, que criei. Sim. Né? É uma análise, mas sempre foi uma febre de cada vez. Então você tem desde lá dos anos 60, primeiro National Kid. Aí depois, ali já nos anos 70, você tem... Speed Racer realmente foi o maior mega sucesso. Eu acho que Speed Racer se compararia a Cavaleiros do Zodíaco se tivesse toda a parte de brinquedos e merchandising, que foi... Cavaleiros foi o primeiro a ter mesmo isso junto. Tá. Né? Que deu certo, vamos dizer assim, né? Tá porque bom. Zillion teve isso e não funcionou. Eu sou já uma geração... Porque... Meu irmão, né, Geninho, ele é de 85. Ele pegou muito mais forte o Zillion e eu não peguei nada. Uma diferença é que... Zillion tentaram, assim, na Xuxa. É era mesmo? pra vender a pistola. Tal, e não virou. Ele foi ser descoberto na Reprise e na Gazeta. Que aí não estavam nem mais vendendo a pistola. É mesmo? Aí passou o Mazinger Z... Mazinger não. O Greuzer Z, que é o Pirata do Espaço. Né, Battletech, eu acho que passou. O que tinha passado ali aleatoriamente na Globo... Macross? Macross, Yamato... Yamato só na Manchete. Mas passou também, era... Passou. Tem várias lendas, né, que contam que na época de teste da Manchete passou a primeira temporada só no Rio. Aí a segunda e a terceira que foram pro Brasil. É mesmo? Por isso que aqui em São Paulo a gente só assistiu a segunda e a terceira temporada. Mas se isso é verdade ou não,
Ninguém sabe. Já não, alguém deve saber. Não, alguém do Carioca... Porque as praças eram diferentes, né? Eu lembro que, por exemplo, em 1985, se eu não me engano, aqui em São Paulo, tinha um programa chamado, já era o TV Pau. Incrível. TV Pau, Mara Maravilha, Sérgio Malandro e Luiz Ricardo apresentavam às 6 da tarde, mais ou menos. Aí tinha um Odyssey, pra quem não sabe, o Odyssey é um dos videogames, era o concorrente do Atari, né? Que tinha um teclado alfanumérico. Era incrível, porque era um tecladinho ali que você podia digitar o seu nome, você colocava a sua inicial no jogo, como se fosse no fliperama, e o Atari não te dava essa opção, né? E aí você conseguia salvar alguma coisa, e aí a Mara ou o Sérgio Malandro, fala pau, mas era pau de P-O-W. E aí a hora que você falava pau, tava lá era o Demon's Attack, era um dos jogos que passava, aí você falava pau, alguém devia apertar o botão lá e funcionava como se fosse via vocal, né? Era o primórdio do programa do Hugo. Exatamente, o princípio é exatamente o mesmo. E aí você ganhava em dinheiro. O SBT, era no SBT, TVS ainda, eu acho. Tinha o TVS, sim. Então, aí passava o Ultraman. Ultraman, o Regresso, o Ultra Seven era só na Record já. E aí, eu lembro que eu fui viajar para o Rio Grande do Sul, em julho de 85, passar as férias lá, na casa de uns amigos, e o Ultraman passava ao meio-dia lá. Por quê? Era retransmissora. As retransmissoras passavam em horários diferentes. E em alguns lugares passavam, outros não. E o Yu Yu Hakusho, você sabia que demorou... a gente foi descobrir isso quando lançou a primeira versão do mangá na JBC do Yu Yu Hakusho. E o Yu Yu Hakusho, do Sudeste pra cima, o mangá vendia horrores. No Sul não vendia. Aí... vamos tentar entender. Aí eu lembrei, né, que aí tem a história que meu pai também trabalhava na Manchete, coincidentemente, desde ali de 88, mais ou menos. Então ele pegou 10, 15 anos em Manchete, né, no departamento comercial. E aí, conversando com ele, ele falou, Yu Yu Hakusho não passou inteiro no Sul. Porque na época, foi quando começou a ter a quebradeira da Manchete, e ela começou a perder as filiais. E aí não passou no Sul. Então, no Sul, Yu Yu Hakusho era desconhecido. Então, Cavaleiros, Sailor Moon, ali os primeiros, todo mundo conhecia. E Yu Yu Hakusho já não era tão conhecido. Aí a gente entendeu por que tinha essa diferença. Entendeu? Então, fazia muita diferença. Ultraman Tiga mesmo, quando eu trouxe lá junto com a Mundial, a segunda exibição dele na Record era só para São Paulo ao meio-dia. A primeira no programa da Eliana era pro Brasil inteiro. Aí era só meio-dia, e se alguma outra praça quisesse preencher o horário dela, podia, eles gravavam lá e colocavam num horário alternativo. A gente só tava... só pra finalizar, que aí a gente tava falando do termo do Highlander, porque isso... O Marcelo disse que até hoje sempre tem uma coisa que tá no topo. Que bomba... hoje mudou um pouquinho, na verdade. Porque eu ia te perguntar... dos streamings, tudo. Então é tudo... Eu ia te perguntar se tem alguma coisa, na sua opinião, que você acha que agora é... Mudou. Não, mudou. É uma geração muito mais imediatista. Sei. Né? Gostei, não gostei... Não, quero tudo agora. Quero maratonar e tem que estar tudo agora. Geração Netflix, geração touchscreen, entendeu? Legal. A temporada inteira agora. Quando Friends passava na Sony... E tinha uma diferença de 3 semanas, já foi algo assim que a gente... Uau! Porque a gente... Cara, hoje, por exemplo, comemoram-se 45 anos da estreia de Guerra nas Estrelas e Star Wars nos Estados Unidos. Então, pra você ter ideia, estreou em maio de 77 lá. Aqui, estreou em janeiro de 78. Então a gente já estava acostumado por conta da época, porque não tinha tanto avião pra lá e pra cá, FedEx, SEDEX, isso não existia, entendeu? Interurbano era uma fortuna, você tinha que falar 1 minuto lá, oi, tudo bem, então tá, tchau, pá, senão a conta de telefone estourava, né? Era um outro mundo, era uma outra realidade. Então, hoje é tudo muito imediatista, então a gente tem vários estouros
simultâneos, mas são poucos que sobrevivem. Tá, né? Você pode pegar, tipo, Stranger Things, ele tem aquele momento, até você pode reparar que os canais de streaming, eles estão mudando um pouco a estratégia. Estão dividindo as temporadas em 2 partes. A temporada 4, parte 1, e temporada 4, parte 2, pra ter mais tempo, né? Ter mais respiro, né? E prolongar. Senão acaba ali muito, você maratona, assiste mais umas 2, 3 vezes e já desencana. O pavio queima muito rápido, né, dessas coisas. Boa analogia. É bem não isso. Não é? É muito rápido. Isso. Porque aí não dá tempo de você consumir. Já chega outra coisa em seguida. Já, claro. Naquela época demorava. É verdade. Entendeu? E assim, tipo, He-Man, Thundercats. Cara, He-Man passava todos os dias na Xuxa. Thundercats passava uma vez por semana de domingo. Então, demorou por isso também pra Thundercats engrenar. Eu sempre achei Thundercats muito melhor do que He-Man. Tá? Acho que eu também. Mas... Eu, particularmente, sempre achei tudo muito melhor. Mas, cara, eu lembro que eu levei meu sobrinho, ele tinha 8 anos na época, a assistir O Segredo da Espada Mágica no cinema, que era quando o He-Man e a She-Ra se encontravam pela primeira vez lá, transformaram em longa-metragem. Foi no Ibirapuera 1, Ibirapuera 2, quando ainda era o cinema, se chamava Ibirapuera lá, não era da Play Art, como é agora. Cara, as crianças subiam no banco ali, no estofado do cinema, e todo mundo se transformava. Todo mundo. Aí você via que como tinha uma conexão. Sim, afetivo, sim. Né, a molecada enlouquecida no cinema. Isso foi muito legal, foi a melhor lembrança. O momento que eu mais gostei de He-Man, ao mesmo tempo que eu morri de vergonha. Claro. Entendeu? Porque eu tava na fase já pré-adolescente. Sim, já sou diferente. O que são essas crianças gritando pelos poderes de Grace? Que horror! Cadê minha cápsula beta? É que eu vou mostrar como se transforma. É verdade. O que foi... Eu tô pra te perguntar isso faz alguns anos, mas o que é o Ultraman na sua vida e pra você fazer as coisas que você lutou pra fazer e tal? Foi um incentivador, né? Até hoje eu paro pra pensar, porque eu gosto tanto. Sim. Mas é uma coisa que me fascina. Eu olho assim e falo, cara, esse visual... Eu vi o Alex Ross falando sobre a questão do visual do Ultraman, que foi o que chamou a atenção. Tá. E você olha o visual do Ultraman, você olha o visual do Ultra Seven, cara. É muito diferente de tudo que a gente tinha aqui no Ocidente. Né? E é engraçado que consideram o Ultraman assim como um dos Henshin Heroes que foram influenciados pelo Capitão Marvel, pelo Shazam. Porque o Shazam é considerado o primeiro Henshin. Tem... Shazam! Sim. E se transforma. Aí vem uma sequência. Leva. Mas eu realmente nunca vi essa conexão, mas eu vi acho que nos 75 anos do Capitão Marvel, eu vi uma ilustração do Alex Ross, e ele fez um mega mural, um pin-up gigante, com todos os heróis Henshin, que se transformam. E aí tá o Ultraman e o Ultra Seven como entre eles. E o Capitão Marvel, que hoje todo mundo chama só de Shazam. Mas pra mim ele sempre vai ser o Capitão Marvel. Mesmo porque o desenho do Capitão Marvel e da família Marvel que passava na Record e a série do Capitão Marvel dos anos 70 também eu assisti muito. Eu adorei, eu queria ter a roupa do cara que se transformava... Que era nada mais do que uma camiseta vermelha, de manga comprida, mas com a gola e o punho amarelo. Quero. Eu achava... Cara, eu quero. Eu acho muito legal. Entendeu? Eu só queria. Não tinha, mas eu queria. Porque eu tô dizendo isso porque já com o Marcelo já fazendo um trabalho por muitos anos já nas editoras e nas revistas, mas teve esse boom de repente... Marcelo Del Greco tá trazendo Ultraman pro Brasil. Ultraman Tiga, como assim? O que tá acontecendo? Como que ele fez isso? Então teve-se um burburinho, se eu não me engano. E aí, como foi isso? Rapidinho, essa é mais curiosidade minha, né? Não, por conta das revistas, da Herói, da Henshin, eu fui fazendo amizades dentro dos canais de TV. Pessoal de programação, fui conhecendo. E um dos primeiros que eu conheci foi um senhor chamado Milton Zanella, da Record. E o cara era, desde a época da TV Excelsior,
Ele tinha acompanhado lá, tinha colocado na grade Capitão Meteoro. Que foi o primeiro nome de Speed Racer no Brasil quando passou no Excelsior. Ok. Né? E ele que depois levou pra Record, a Princesa e o Cavaleiro. E aí ele tinha um monte de película em 16mm, que era o que passava na época, que ele guardou. Princesa e o Cavaleiro, tinha Zoran, tinha Shadow Boy, tinha Guzula, tinha Super Dínamo. Ele tinha tudo com as dublagens originais. Ok. Né? E aí eu conheci ele era o diretor de programação da Record, ainda na Miruna, ali perto do Shopping Ibirapuera. E aí ele começou a sempre me perguntar: a gente vai comprar isso aqui, o que você acha? Inclusive eu assisti o primeiro episódio de Pokémon a pedido dele lá na Record, antes de estrear. Ele chamou: olha, a gente comprou esse desenho aqui, só que a gente tá meio inseguro, vê o que você acha, vem cá. E aí eu assisti lá, muito antes de entrar no ar. Mas a febre já existia? Não, muito antes. De ter qualquer coisa? Não. Já não era aquela febre ainda de Pokémon. Ok. Porque estourou, foi um pouquinho depois da estreia na Record. Né? Começou a passar na Record, aí teve uns 4, 5 meses, que era o tempo que se calculava na época para você ter uma febre aqui. Você tinha que ter essa constância de exibição. Tá. Cavaleiro do Zodíaco, por isso, reprisava até o episódio 52 o tempo todo. Entendeu? Você tinha que ter. Eu sou filho da Casa de Leão. Eu sou. Todo mundo. Eu também. Chegava na Casa de Leão. Ah, não. Agora que o Ayora vai. Ele tá sob efeito do Satã Imperial. Não, pelo amor de Deus. Não, o lendário Satã Imperial, o golpe proibido. Né? Então. E aí, ele me falou. Foi uma época que eu tinha saído da Acme /Conrad, ainda não tinha ido pra JBC, e ele falou, e eu sempre falava de Ultraman com ele, falava de O Homem de 6 milhões de dólares, que ele montou aquela grade dos anos 90, que provavelmente você vai lembrar, que tinha Jaspion, Changeman, Jornada nas Estrelas, a série clássica, Jornada nas Estrelas, a nova geração, Machine Man. Ele que colocou essa grade na Record da tarde, que era incrível, incrível. E é um pouco antes de Cavaleiros isso. Entendi. Entendeu? E isso ajudou a dar aquela preparada também, preparou o terreno. Né? Porque ele trouxe de volta depois de um tempo e eram coisas que você não encontrava em nenhum lugar. Saía da TV, não tinha. Você podia encontrar uma coisa ou outra picada oficial em VHS, mas não passava disso. E aí ele me chamou um dia, olha, eu fechei um pacote aí enorme com a Mundial Filmes e tem um Ultraman lá. Vai vir um Ultraman. Qual que é o Ultraman? É o Ultraman Tiga. Me passa o contato da Mundial que eu vou ver se eu faço uma parceria com eles. Aí eu fui lá, aí a gente criou uma empresa, né? Quando eu digo a gente, não era só eu, tinha meu pai e um amigo meu, que era o Clóvis Castelo Júnior, figuraça. E a gente criou a Ultra Company, na época, porque aí a gente criou um projeto de ser meio que a Tsuburaya aqui no Brasil. Ok. Né? A ideia era ter trazer mais títulos. Tudo. Eu queria os novos de manhã e os clássicos à noite. Mesmo que fosse de madrugada, eu queria, tipo, Ultra Seven e reprise do Tiga. Essa que era a ideia original. Ok. Aí eu fui, aí o Procópio, que era o dono / presidente lá da Mundial, topou. Aí eu peguei toda a parte de licenciamento com ele, porque a série já estava comprada, vendida, não tinha como eu... Mas aí a partir do Ultraman Dyna, eu entraria já, a Ultra Company já entraria como sócia total. E cara, começou a dar mais audiência do que Pokémon na época. E aí foi uma surpresa quando tiraram do ar, né, ali no episódio, acho que 47, 48, que era o episódio seguinte a ser o encontro do primeiro Ultraman com Tiga, e depois já eram os 3 últimos episódios. E é mais curioso ainda, porque a Record, o próprio Zanella, encomendou o Dyna, falou, tá dando sucesso, ele pediu 2 coisas. Ele primeiro pediu música em português de abertura, entendeu? Precisamos de uma música em português de abertura. Ok. Aí eu falei, putz, mas o Ultraman nunca teve música em português. Vamos pelo menos alternar, né? Tipo o Black. O Black e o Jaspion alternavam. Pra não dar aquele... susto. Aquele choque. E encomendou o Dyna. Pode já trazer o Dyna.
Aí eu lembro que o Tiga, foi uma quarta-feira de cinzas, o Tiga saiu do ar e foi, ao mesmo tempo, chegou o material do Dyna, que a gente aí nem mandou dublar, não mandou fazer nada, ficou lá parado, travou tudo. Tá, o resumo é esse. Mas existe uma explicação oficialmente ou nem isso? Ah, cara... Porque se tava oficial dando... é que eles falaram que nesse dia aí, na quarta-feira de cinzas, foi no dia seguinte que saiu do ar. Na quarta-feira de cinzas tinha dado 2 pontos de audiência. Há um dia só que deu ruim? A nossa média era 9, 6, entregava para Pokémon com até 6 pontos, mais ou menos, e aí Pokémon entregava com 1 ponto. Mas aí tem um monte de história aí no meio que nunca... Não são oficiais, entendeu? São coisas de bastidores e tal, enfim. Mas aí miou tudo. Eu tomei um prejuízo violento, mas foi o que me levou pra JBC. Que a JBC ia publicar a revista oficial de Ultraman no Brasil. E eu licenciei e eu ia fazer. Aí a revista do Ultraman, que ia se chamar Ultraman World, virou a Henshin e a Matinê. 2 revistas. Ai, vamos lá. Eu tenho pouco. Nada é por acaso. Eu tenho poucos minutos antes que as filhas do Marcelo me matem. Ainda bem que elas não estão me ouvindo. Estão de boa. Na minha adolescência, não só adolescência, mas né, na minha vida, eu assinei acho que 2 quadrinhos na minha vida. Um era Spawn. Eu gostava, mas eu gostei de Spawn, não sei porquê. E a outra foi Henshin. Você assinava Henshin, cara? Chegava toda sexta-feira. E olha só como são as coisas. Eu assinava Henshin, eu ficava sempre feliz quando chegava. E eu sou uma cria. Eu sou uma cria da Manchete, sou uma cria da revista Herói, mas eu acho que eu não tinha a mesma cabeça quando chega a Henshin. E eu acho que eu consumi ela, provavelmente, muito mal, várias coisas. Porque eu fui entender melhor todo esse meio anos depois, quando eu já tava... Quando isso começou a virar meu trabalho, vamos dizer assim, né? Porque graças às revistas eu descobri os encontros de fã-clube, as exibições. Foi quando eu fui no Maria Della Costa, foi quando eu fui aqui no Gazeta. Aí, então... Maria Della Costa eu fiz o de Cavaleiros e o de Ultraman, junto lá com... O Carlos, o Jorge, o pessoal da Comics, da Ópera Gráfica. Eu sou uma cria dessa época, eu conheci esses lugares. E aí foi quando eu fui conhecer... entender que gosto disso, gosto também de Tokusatsu. E comecei a frequentar fóruns. Do fórum de Tokusatsu foi onde onde o apelido Kuroda surgiu. Mas eu devo, parando para analisar agora... Acho que um pouco essas revistas, pelo onde eu sou, onde eu cheguei nisso, né? Porque vai ter evento, eu descobri graças a essas revistas, aí eu comecei aí eu descobri que tinha esses fã-clubes, também o Centro Cultural Vergueiro também, e aí, então, agora eu percebo que eu não consegui consumir ela o quanto ela merecia, porque depois que eu fui conhecer os assuntos, entender... estudar um pouco, é o que a gente tenta fazer agora em 2022, quando a gente tenta gerar conteúdo, podcast. Então, agradeço muito a Henshin, principalmente por isso. E fica uma pergunta que ela também foi jogada aqui, neste mesmo lugar aqui com o senhor Ed Carlos. Que é... Ed Carlos Rodrigues, o gigante guerreiro, Dylion da JBC. Da JBC. Quando vamos ter isso digitalizado? Cara, não sei. Eu acho que digitalizado é meio complicado, a não ser que a gente deixe gratuito. Porque um dos motivos da Henshin ter acabado foi exatamente o fato de não ser uma revista oficial. Né? E aí os donos dos direitos... Tinha isso? Sim. Não sabia. Porque no Brasil a gente até poderia. Ok. Mas... internacionalmente falando, não poderia. Tanto que existia, a grande concorrente da Henshin era a versão, acho que era herói.com.br. Foi a última versão da Herói. E também, pelo mesmo motivo que a Conrad publicava mangás, teve que parar também por causa disso. Caramba. Porque quando você se torna oficial, com produtos oficiais,
a história mudou a piticas mesmo. Claro, até assim, é próprio estilo geek, você só vende produto oficial, tudo muda, o ticket muda, tudo. É normal, é o processo, entendeu? Você começa ali e depois você vira oficial, você tem que ser tudo oficial. Eu tenho 10 camisetas, 10 mangás oficiais, mas eu vou lançar esse aqui não oficial. Não pode. Não pode. Então, a gente já foi por esse caminho e a JBC, todo mundo lá, Marina, Luzia, Júlio, todo mundo lá, sempre entendeu que mangá era uma mídia própria. E ele funciona até hoje por ser uma mídia própria. Né? O mangá, diferente da Herói da Henshin, não precisava do apoio da TV. Ele era a mídia. Ele se vendia. É igual você comprar um DVD, um Blu-ray ou hoje assistir no streaming. A diferença é que você tem a opção tátil. Ok. Agora, o que a gente quer fazer, que o Ed chama de Projeto H, é resgatar as entrevistas que tem coisa boa. Eu acho que é ouro, eu sempre falei isso também, sempre fui muito... enche muito o saco lá do pessoal pra gente tentar fazer um livro, alguma coisa, com todas as entrevistas, que acho que só... Cara, depois da Henshin, quem entrevistou a Masami Kurumada no mundo? É entrevista só da Henshin. Quem entrevistou o ator do Magaren? Quem entrevistou o Change Pegasus? Quem entrevistou o Susumu Kurobi, primeiro Ultraman? Quem entrevistou o Junji Ito? Não, né? É o... Puta, é que o nome dele é parecido. O Ultra Seven, Regresso Ultraman, entendeu? Enfim, o Spectreman, que o ator já é até falecido. Isso tudo tem na Henshin. Na nossa reportagem, a JBC tinha redação lá no Japão na época, né? Então a gente pautava aqui do Brasil e eles iam atrás. Então tem matérias lá em Akihabara, tem matéria da Universidade de Dublês, que depois iam lá para Tsuburai e para Toei Company. Mais especificamente no caso da Toei, lá na pedreira da Toei, que não é uma pedreira, né? Mas pra gente sempre vai ser uma pedreira. Sim, pra mim é uma pedreira. É uma pedreira, sim. Né? Tem, inclusive, no Jasper, a gente colocou, né? No mangá do Jasper, que a JBC lançou, que a gente fez. Sim. Tinha que ter a pedreira. Falei, não, tem que ter a pedreira em algum lugar. Mesmo sendo quadro, tem que ter a pedreira. Senão, não é o Jasper. Sim. Né? Enfim, tem muita coisa. Tem um material muito rico. Precisava... O Katsura, o Masakazu Katsura, autor de Video Girl Wide, Zetman... de DNA ao Quadrado, também tem entrevista com ele, no prédio da Shueisha ainda. Eu lembro que Arnaldo Masato Oka foi lá no prédio da Shueisha, do Kurumada, ele foi lá no estúdio do Kurumada à noite, que chamaram ele. Tem lá o mestre do Jirai, a gente também entrevistou, o senhorzinho lá. Sim. Entendeu? Então já tem um material muito, muito, muito rico, cara. Entendeu? E o mais legal é que assim, a gente tem as matérias, as entrevistas na íntegra. Que na revista você tinha que tirar muita coisa, encurtar muita coisa, tinha que editar. Sim. É verdade. A gente tinha questão de espaço. Tem então, tem foto, tem tem um material tudo guardado. Entendeu? E não é só de uma coisa, é de tokusatsu, é de anime, é de mangá, entendeu? A gente foi no estúdio de uma das desenhistas do anime da Sailor Moon. E ela conta lá a questão de proporção, como ela... Que assim, ela tava lá, entrava 2 episódios de Sailor Moon, 3 de Cavaleiros, 2 de Dragon Ball, e eles tinham que fazer. Entendeu? Então tinha umas coisas muito legais. Pra gente começar a encerrar, eu já vou liberar ele, hein? Até gastaram aí. Eu já vou liberar ele. Gastou? Olha lá, no Starbucks ainda. Achei que tinha gastado aqui. Tá certo. Olha lá que orgulho com a camisa de Cavaleiro. Sim, eu vi. A Vi também é super fã de Monge, quando ela bateu o olho, meu bonequinho da Coraline, igual que eu tenho. Gosta de Coraline? Eu e ela, a gente se divertiu no cinema assistindo. É mesmo? Você tinha quantos anos, filha? Uns 10? E ela já tava escolada, assistia Estranho Mundo de Jack. Sim, falava pra mim, pra mãe dela assim, o Jack não sabe o que é o amor. Ele está tentando descobrir, né? E aí a gente foi assistir Coraline, que todo mundo achava que era um filme infantil, mas não é um filme infantil. Então a gente ficou dando risada às crianças desesperadas no cinema, pedindo pros pais pra ir embora. Vamos embora! A hora que a mãe lá vem com o botão, vamos trocar o seu olhinho agora? As crianças choravam, gritavam no cinema e nós... Mas aí eu pergunto aqui, o pai é mais nerd?
Ou vocês que são um pouco mais nerd, tô perguntando pra... Ele é mais, né? Mas a menor ali, a Verônica, no fim de semana, tava tirando Pegasus Fantasy no teclado. Aí escorreu uma lágrima. Pra gente começar aqui os encerramentos, você ainda tem muita coisa antiga e tal, mas dá tempo ainda de colecionar? Tem coisas que você gosta? Sempre sai muita coisa. Esse mundo do Funko, é que eu não entrei no mundo do Funko, que eu sei que é um caminho sem volta. É igual o Star Wars. Se você começa colecionar mesmo Star Wars, é um caminho sem volta. Eu já tô em alguns caminhos complicados, né? Mas hoje me controlo bem mais. Mas o que ultimamente ou recentemente, o que tem feito você tirar o escorpião assim do bolso? Relacionado a isso, figures, estátuas... tem coisa. Um pouco pra mim, um pouco pra elas, porque a grana tem um limite, claro, né? Claro. E hoje, ao mesmo tempo que é tudo muito legal, muito bonito, é tudo muito caro. Sim, então, mais caro, sim. Né, você tem que saber se controlar, dosar e parcelar em muitas vezes no cartão. Aí a hora que chega a fatura, você, meu Deus, o que eu fiz? Mas é por aí, né? Tem das coisas que você tem uma coisa que você sabe... o que é mais valioso, que você acha que ou raro, e o que você gosta mais, assim... Eu sei de cada um. De colecionável, eu assim. sei de tudo que eu tenho, de cada coisa. Eu sei aqueles que eu tenho um apego mais emocional, eu sei o valor de cada um também. Mesmo aqueles que eu não tenho tanto apego, que eu até poderia, por exemplo, vender, trocar alguma coisa também. Qual um emocional, assim, que tá no seu coração? Emocional... ali os primeiros Falcons, que foi o primeiro boneco legal que saiu aqui no Brasil. Eu tinha 7 anos, aquilo mudou. Que é um G.I. Joe, né? Sim. A gente fala Falcon, mas ele saiu aqui no Brasil como Comandos em Ação. Né? É o bonecão todo articulado. O grandão. Sei. Com cabelo, com barba. Você fala, meu Deus, que é isso? Aí depois saiu Olhos de Águia, mexi os olhos. É verdade. Dá até medo hoje em dia, você olha assim, puta, esse boneco tá olhando pra mim. O da Coraline que a gente tem aqui também mexe o olho, dá um medinho também. Esse mexe. O que ela tem não mexe, esse aqui que tá pendurado. Tem um se eu não me engano, que é da NECA. Não, da NECA é outro nível, né? Porque tem um desse também da Funko, é verdade, tem um da NECA assim que mexe e tal. Aí já é um... Nossa, a Vicky, a minha mais velha, vacilou. Deixou o gizmo dela, o gremlin dela, na altura do nosso pug lá, quando ele era novinho, e deixou ela dormir junto. E eu falei, tira que não vai dar certo. Acordou sem o pé. Até hoje. Sem o pé ainda é melhor. Achei que tinha destruído o boneco todo. Aí ia dar uma dorzinha no coração. Mas você olha, né? Já perdeu. Né, daquele... Né, mas ela gosta muito do Tim Burton. Ela tava viajando quando ele tava aqui, ela ontem tava me perguntando, será que se a gente for lá na exposição do Tim Burton, ele ainda tá aí? Então, acho que ele passou uma tarde aqui e foi embora. Eu sei que ele veio e foi porque Gabriel Rioga de Toalha faz umas esculturas, fez pra essa exposição. Eu queria te agradecer. A gente não falou 1/10, eu acho, a história dos mangás da JBC. Não, a gente não conseguiu entrar, não conseguimos entrar, mas eu hoje era uma escolha minha também, bater um papo com o Del Greco nerd, fã. Porque... Não vim com a toalha, mas eu sei que vamos lá. Porque a gente já teve a oportunidade de bater alguns papos e a gente segue alguns roteiros, os temas e tal. Mas e o Marcelo Nerd, o que faz o coração bater mais forte e tudo mais, o que ele gosta. Então, eu queria te agradecer. Eu que agradeço o convite. Dava tempo, quem sabe aí, a gente faz uma parte 2. Dá pra falar sobre o mercado dos quadrinhos, dos mangás. Agradecer de novo a JBC e agora a Companhia das Letras e Editora JBC. Muito obrigado por ter deixado o Marcelo vir a esta hora, no final da tarde, aqui hoje, do dia 25 de maio, dia do Orgulho Nerd. É verdade, suas redes sociais, eu não sei se você tem alguma que você divulga. Não, o pessoal, se quiser conhecer um pouco mais, tem os vídeos pela JBC, como que o pessoal chega lá? Bom,
Vídeos da JBC Beats. Atualmente tá de terça-feira, mas acho que essa semana talvez seja agora nessa sexta. Tá. Mas agora é sempre às terças no canal oficial da JBC no YouTube. É só procurar JB Channel ou JBC Beats, você encontra lá facinho, tem todos os programas lá também. Boa. E quem quiser me seguir, me acompanhar nas redes sociais, eu estou em todas, né? No Instagram é MDG_, que é aquele tracinho por baixo, Marcelo Del Greco. E no Facebook e no Twitter é Marcelo Del Greco, tudo junto. Ainda tá no Twitter, não desistiu do Twitter. O Twitter eu evito, porque o Twitter Questões é só tristeza, óbvias, né? Sim. É só tristeza. Então o Facebook tem um monte de zumbi ainda ali, uns mortos-vivos ali perdidos que ainda usam. Né? Minha filha menor falando, ai pai, você ainda usa Facebook? Uma cara meio de desdém, desdém, né? 2000. Nossa. Né? Aí escorreu a lágrima do outro olho, assim, por outro motivo, né? Mas aí no Instagram é onde eu sou mais ativo, participo mais. Mas eu sempre procuro responder todo mundo, conversar com todo mundo na medida do possível. Às vezes não dá tempo, não é por mal, tá? Mas tô sempre ali disponível, disposto a trocar uma ideia. E será um prazer se vocês me acompanharem. Muito bom, muito bom. Nando, aqui na 3. Aqui, dessa vez ele fez uma 3, que agora os dois aparecem. Cá estamos. Nando, um ano juntos, muito obrigado pela parceria aí. Associando Filmes, muito obrigado de verdade. A gente tem feito aqui devagar e sempre. A gente se diverte, pelo menos. A gente cria um conteúdo bacana, a gente se diverte. Estamos juntos, muito obrigado aí por esse um ano. Daqui a pouco acho que a gente faz uma livezinha mostrando aqui a loja, o que tá rolando. Então, pra gente encerrar, voltando aqui, você que tá assistindo essa live, muito obrigado diretamente da loja Estilo Geek Piticas no Top Center Shopping, o shopping queridinho da Paulista. Tá rolando o aniversário aqui da Estilo Geek até dia 29 aqui. Tem alguns descontos rolando. E no nosso site tem outros descontos, vai lá dar uma olhada. Se quiser vir na loja, vem ainda hoje, mas vai durar até o final da semana. Acho que fomos. Daqui a pouco eu volto só pra mostrar, fazer uma live só da loja. De novo, agradecendo o Marcelo Del Greco, muito obrigado. Eu sou o Kuroda, até um próximo vídeo e tchau. Tchau, gente, obrigado.